Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Federação Espírita Brasileira. Ano 1. Abril de 1858. Número 4. Conversas familiares de além-túmulo. Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito. 16 de março de 1858. 1. O que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Resposta: para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Resposta: não, as que tiverem por fim vossa instrução, eu consinto. 3. Que prova podemos ter de vossa identidade e como poderemos saber se não é um outro espírito que toma vosso nome? Resposta: para que serviria isso? 4. Sabemos, por experiência, que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta: eles utilizam também as provas, mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. 5. Sob que forma e em que lugar estais entre nós? Resposta: sob a que leva o nome de Mehmet Ali, perto de Hermance. 6. Gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Resposta: a cadeira vazia. Observação: perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. 7. Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Resposta: não a tenho ainda precisa, a morte me deixou sua perturbação. 8. Sois feliz? Resposta: não, infeliz. 9. Estais errante ou reencarnado? Resposta: errante. 10. Recordais o que fostes antes de vossa última existência? Resposta: eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. 11. Se pudesses renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? Resposta: obscura, os deveres são muito grandes. 12. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na terra? Resposta: vaidade do nada. Quis conduzir os homens, sabia conduzir-me a mim mesmo. 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada, isso é verdade? Resposta: não. 14. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia, e vos coloca entre os maiores príncipes? Experimentais satisfação com isso? Resposta: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. 15. Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços? Resposta: sim, já que tem por objetivo o bem comum. 16. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade, envergonhai-vos deles, agora. Resposta: eu os espio. 17. Vedes os que mandastes massacrar? Resposta: sim. 18. Que sentimento experimentam por vós? Resposta: o do ódio e o da piedade. 19. Depois que deixastes esta vida revistes o sultão Mahmud? Resposta: sim, em vão fugimos um do outro. 20. Que sentimento experimentais agora um pelo outro? Resposta: o da aversão. 21. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? Resposta: a expiação é justa. 22. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Resposta: eu reinava sobre escravos. 23. Pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta: sim, a religião cristã eleva a alma, a maometana não fala senão a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Resposta: não, eu acreditava num Deus maior. 25. Que pensais disso agora? Resposta: ela não faz homens. 26. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Resposta:
Sim, mas que ele corrompeu. 27. Em que a corrompeu? Resposta: ele quis reinar. 28. O que pensais de Jesus? Resposta: esse vinha de Deus. 29. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Resposta: porque o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus, a maometana é obra do homem. 30. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? Resposta: o homem progride sempre, a melhor permanecerá. 31. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Resposta: é um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. 32. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Resposta: não, a mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. 33. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Resposta: sim, é o destino do homem, ele se avilta quanto é escravo. 34. Poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? Resposta: a corrupção dos costumes. 35. Parece que fazíeis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta: que importa o passado? O presente não o substituiria. 36. Poderíeis explicar-vos mais claramente? Resposta: sim. Não era necessário lembrar-me egípcio envelhecido um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter me enganado. 37. Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Resposta: era deles. 38. Recebia manifestações? Resposta: sim. 39. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Resposta: sim, ele foi iniciado por elas. 40. Porque as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta: Moisés queria revelar, os sacerdotes egípcios, apenas ocultar. 41. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Resposta: sim, todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis, procedem de uma mesma fonte. 42. Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? Resposta: são irmãs. 43. Como se explica que em vida erais tão pouco esclarecido sobre essas questões, e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Resposta: outras existências me ensinaram. 44. No estado errante em que estás agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Resposta: sim, exceto da última. 45. Haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Resposta: sim, 3 vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. 46. Sob que reinado fostes sacerdote? Resposta: já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. 47. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais, agora, os erros da vossa última existência. Resposta: sim, progredi lentamente, acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? 48. Porque fostes sacerdote àquela época que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Resposta: sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber, outros leem no passado como num livro aberto. 49. Poderíeis dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Resposta: é muito tarde. Nota: eram quase 11 horas da noite.
50. Só vos faremos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Resposta: não, é muito tarde. Essa pergunta suscitaria outras. 51. Poderíeis respondê-la em outra ocasião? Resposta: não me comprometo com isso. 52. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes as nossas perguntas. Resposta: bem, eu voltarei.